Em 1994, Jim Carrey teve um ano inesquecível, estrelando 3 comédias de sucesso: Debi Lloyd, Ace Ventura e O Máscara, lançado entre os dois. No filme, ele vive Stanley Ipkiss, um caixa de banco, que encontra uma máscara do deus Loki. E com essa máscara mágica, ele libera um lado insano e verde, capaz de mudar a realidade só para apenas se divertir. O Máscara faturou mais de 120 milhões de dólares só nos Estados Unidos e, para desespero dos pais, fez as crianças repetirem demais por muitos meses. E Jim Carrey chamou seu personagem de Fred Astaire sob efeito de ácido. Vamos então conferir algumas curiosidades sobre esse filme e sobre esse personagem icônico. O Máscara é baseado em uma história em quadrinhos de Mark Richardson e Mark Badger, lançada em 1987 na Dark Horse. E embora o filme seja uma comédia frenética, a HQ original era muito mais sombria. Stanley chegava a matar centenas de pessoas nela. Então, o roteirista Mike Werb e o diretor Chuck Russell reformularam essa história para deixar Stanley mais travesso e não homicida. O Máscara foi escrito pensando em Jim Carrey. Na época, ele era mais conhecido pela sua participação naquela série de TV em Living Color, em cores vivas, de 1990, com os irmãos Wayans, e em papéis menores em filmes como Peggy Sue, Seu Passado à Espera. E o diretor Chuck Russell já havia produzido De Volta às Aulas, um filme de comédia dos anos 80 muito engraçado, com Rodney Dangerfield como protagonista, que era amigo de Jim Carrey, e eles tinham esse ciclo de amizade em comum. Foi assim que Chuck Russell conheceu Jim Carrey. E embora que a New Line tenha considerado Rick Moranis ou Robin Williams no papel principal de Stanley, o Jim Carrey foi o escolhido. O diretor já afirmou que quando começou a escrever o roteiro, ele já tinha Jim Carrey em mente, mesmo sem saber se o contrataria. E quando Jim Carrey leu o roteiro, ele disse: "Parece que foi escrito pra mim." E o diretor respondeu: "Você está certo, eu pensei em você." E Jim Carrey assinou então o contrato para o Máscara, mas assinou antes do sucesso de Ace Ventura. Isso fez com que ele ganhasse apenas 450 mil dólares por Máscara, muito menos que os 7 milhões de dólares que recebeu por Debi Lloyd naquele mesmo ano. E além disso, o rosto elástico de Jim Carrey economizou cerca de 1 milhão de dólares em efeitos especiais, porque para ajudar a dar vida ao cartunesco Stanley Ipkiss, os artistas de efeitos especiais da Industrial Light and Magic começaram a trabalhar em O Máscara logo depois de Jurassic Park. E para o diretor de animação Steve Williams, aquilo foi um alívio, porque depois de Jurassic Park eles quase desistiram. Fazendo dinossauros tinham muitos limites naturais, mas com Máscara eles podiam fazer um desenho animado mais clássico. Passar um ano vendo Jim Carrey foi muito mais divertido para eles do que passar 2 anos tentando animar o traseiro de um réptil gigante. E o parceiro de Jim Carrey em Máscara foi Max, um terrier de 5 anos que interpretou o cachorro Milo. Ele quase rouba a cena no clímax quando Stanley veste a máscara. E para ajudar Max e sempre direcioná-lo da melhor forma, o treinador usava Fig Newtons, petiscos que ele adorava desde filhote. Como o Máscara, Stanley Ipkiss se veste com estilo, usando um terno amarelo vibrante, inspirado no visual que Jim Carrey usava nos seus primeiros anos como comediante, nos anos 80. Thrilled to be here because the Comedy Store is very special to me. You know, when I was a teenager, I used to watch people like Richard Pryor and Robin Williams on television and think, I can do that. A mãe dele que fez esse terno de poliéster, achando que os jovens daquela época usavam esse tipo de roupa, mas ninguém usava e ele acabava se sentindo esquisito. O Máscara foi o primeiro filme de Cameron Diaz. O diretor Chuck Russell até tinha testado várias mulheres para o papel de Tina, até que viu a química dela com Jim Carrey e soube que ela era a escolha certa. E quando ela surge, meus amigos,
Aquilo ali é de arrancar suspiros. Desde o começo, o diretor Chuck Russell queria que Máscara fosse quase que um musical meio secreto, com várias cenas de dança, incluindo a famosa Cuban Pete, e a New Line quase cortou essa cena. Mas graças a Deus que não cortou, porque o público da pré-estreia adorou, e a música até virou um sucesso da Billboard. Quando Jim Carrey foi contratado para o Máscara, já havia até uma cláusula para uma sequência. Ele poderia até ganhar 10 milhões de dólares por isso. Mas Jim Carrey raramente gosta de fazer continuações. E o Filho do Máscara, de 2005, sem ele, foi um fracasso, arrecadando apenas 17 milhões de dólares. Por incrível que pareça, eu gostava desse filme quando era criança. Mas hoje eu sei que ele é uma bosta completa. Recentemente, alguns rumores fortes dizem que o Máscara 2 pode sim sair do papel com Ryan Reynolds e Jim Carrey. Já pensou? Olha, eu confesso que eu iria amarradão pro cinema ver esse filme, compraria até pipoca. Fato é que antes de Jim Carrey perder o interesse numa possível sequência, Robert Shea, o fundador da New Line, sonhava em fazer Stanley Ipkiss encontrar outros ícones do estúdio, como Fred Krueger e Jason Voorhees, porque se a Universal juntou Abbott e Costello e Frankenstein, por que não, né? Mas e você? Está ansioso com uma possível sequência agora com Ryan Reynolds ao lado de Jim Carrey? Escreva aí nos comentários. E diga, é claro, qual é a sua opinião sobre o Máscara, aonde você assistiu, se foi na sessão da tarde, se foi alugando DVD, fita VHS, no cinema. Conte toda a sua experiência com esse filme nos comentários. Deixe também o seu like, que ajuda muito o desempenho do vídeo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!